formado em Direito e mestre em Liderança pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e tem efetivamente na sua formação acadêmica ícones da Escola de Administração do Mundo. Ele tem passagens por Wharton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, pela London School of Economics and Political Science, LSE, em Londres, e pelo IMD, na Suíça. Realmente algo notável. O Eduardo também escreveu livro em português, O Muda Brasil, e escreveu o livro It Was About Hope, traduzindo isso acerca de esperança, no período que foi consultor do Banco Mundial. Eu queria pedir a todos vocês uma calorosa salva de palmas para o nosso convidado, Eduardo Diogo. Por favor, Eduardo. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Opa, eu vou pedir, porque pelo amor de Deus, vamos comendo aí, porque a gente concorrer com o celular já é desleal, né, não, Rominha? Concorrer com o desleal, com a fome não tem no mundo quem supere, não. Então vamos comendo aí, Jorge, por favor. Por favor, Carolina, vamos nos alimentando, que é pra gente poder... Bom, dizer assim, primeiro saudar a todos de modo muito carinhoso. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Obviamente aqui as palavras generosas do Mário, eu fico muito feliz, Mário, estar aqui. Já queria ter essa oportunidade com vocês há algum tempo. E obviamente, Mário, a gente tem aqui essa turma toda aqui de primeiríssima qualidade sob a sua liderança. E você nos convidou aqui num dia que, no meu entender, não poderia ter sido melhor, que eu tenho a alegria de estar com esse querido amigo, nosso deputado João Romão Neto, nesse momento que a gente está aqui tendo a oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais com todos vocês, e eu aprender com o João Rominha, que é essa nossa liderança. Você vê um deputado de primeiro mandato que pega uma relatoria dessa relevância, um trabalho de impacto desse que vai influenciar a vida de todos nós, não é à toa. Então, meus parabéns por já esse trabalho grande lá, viu, Rominha? Nosso amigo Jorge Cury aqui, que vocês sabem, fazem esse belo trabalho aqui à frente do Sebrae. E dentro desse contexto, pessoal, vocês veem, o nosso deputado João Roma falou aqui sobre competitividade, dentre várias outras coisas. O nosso ranking, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que ele tem o Global Competitiveness Index, a gente está na posição número 71, numa avaliação de 140 países. Quando a gente vai ver o Banco Mundial, que ele tem um ranking chamado Doing Business, a gente está na posição 124 de 190. E aí, obviamente, a gente vê o quanto a gente está atrás, o quanto é difícil fazer negócio no nosso Brasil, e o quanto vocês todos, Teobaldo, Coriolano, todos vocês que estão aqui presentes, são heróis e heroínas. Porque, na verdade, essa é a realidade. Fazer negócio no Brasil é um desafio de heróis, é um desafio de heroína. Então, nosso primeiro grande desafio é construir um ambiente de negócio que seja melhor. Esse é o grande primeiro desafio. Dentro desse contexto, esse ano já conseguimos aprovar a Lei da Liberdade Econômica, tem um impacto aí gigantesco em todos os decretos, em todas as leis, em todos os estados brasileiros. Rominha, só para você ter uma ideia, o Sebrae Mato Grosso do Sul, eu já falei e pedi aqui que o Jorge nos ajudasse, não foi, Jorge? Para que a gente pudesse avaliar isso no Nordeste inteiro também, assim como no Brasil. Fez um estudo, só a Lei da Liberdade Econômica impacta apenas no estado do Mato Grosso do Sul 1.522 ordenamentos, decretos e legislações. Vocês imaginam o impacto de uma lei que só lá naquele estado mais de 1.500 normativos legais vão ter que ser adequados por conta dela? Olha o que é que a gente está falando de transformação de ambiente de negócio nesse Brasil. Empresas simples de crédito e várias outras iniciativas que são lideradas pelo Ministério da Economia, e que, dentro desse contexto, mais ligado a gente, está a CEPEC, que é um termo que é possível que vocês ainda não estejam muito familiarizados, mas estão familiarizados com quem lidera a CEPEC, que é o secretário especial Carlos da Costa. Carlos da Costa tem feito um trabalho magnífico, e a CEPEC, que é a secretaria que ele está à frente, é uma secretaria que tem só mesmo lá dentro produtividade, o P de produtividade, o E de emprego e o C de competitividade. É a Secretaria do Ministério da Economia responsável para poder disseminar no Brasil um aumento da produtividade, mais emprego e mais competitividade, que absolutamente está ali na essência do que a gente efetivamente precisa. Se a gente tem
meus caros amigas e amigas, e temos uma produtividade da empresa brasileira, da micro e pequena empresa, que é o nosso público-alvo no Sebrae. A gente tem da micro 10% da grande empresa brasileira. 10%. Na pequena, nós temos 27% da produtividade da grande empresa brasileira. Esses mesmos parâmetros na OCDE, para empresas da OCDE, para micro e pequenas dentro de empresas da OCDE, eles são de respectivamente 57% e 68%. Ou seja, enquanto a microempresa brasileira está produzindo, tendo a produtividade 10% da grande, lá tem 57%. Aqui, enquanto a pequena tem de 27%, lá tem 68%. E quando a gente olha no contexto em geral, nós no nosso país temos 24% da produtividade do trabalhador norte-americano. Vejam só o nosso desafio de nação. O nosso desafio de efetivamente darmos pujança econômica para o nosso país. Nós temos a maior economia do mundo, que o Brasil leva 11 anos para produzir o que eles produzem em um ano. Vocês imaginam, meu caro Mário, que você ganha um determinado valor, vamos supor, você ganha R$ 1.100 por ano e eu ganho R$ 100 por ano. Eu levo 11 anos para ganhar o que você ganha no ano. Como é que fica? E com 24% da produtividade que eles têm. Então esse é o tamanho do nosso desafio. Apenas de uma das vertentes. Esse é o tamanho do nosso desafio. Então, dentro desse contexto, produtividade é uma palavra-chave para a gente. Simplificação é uma palavra-chave para a gente. Esse grande ambiente de negócios. Obviamente, cada vez mais a inovação é absolutamente fundamental para a gente. E aí vocês contam com o Sebrae, aqui no estado da Bahia, especificamente liderado pelo nosso querido Jorge Cury. Digitalização é fundamental para a gente, pessoal. Como é que a gente vai efetivamente colocar todas as empresas para tirarem o melhor desse mundo da digitalização? Dentro disso também, o que é mais? A qualificação. Tudo começa e se encerra com gente. A gente já escutou muito ouvir falar aí dos termos de soft skills, né? Soft skills são fundamentais para a gente. E aí o Mário fez aqui esse comentário sobre a minha passagem fazendo mestrado lá em Washington. E eu vou dividir com vocês 3 atributos que a Universidade de Georgetown fez um estudo e disse o seguinte. Primeiro, todos os campos de atuação do mundo, independentemente de qual seja, as pessoas bem-sucedidas têm um atributo em comum. Esse permeia todos. Em inglês chama-se struggle. Em português poderia ser traduzido como tudo junto: comprometimento, resiliência, determinação, vontade de fazer, pega e faz acontecer. Então isso é uma coisa fundamental para a gente em todas as nossas iniciativas. E outros 2 atributos que a Georgetown identifica que são atributos globais. O que é que ela entende por atributos globais? Obviamente cada país tem uma determinada cultura. O que é considerado aqui no Brasil, o que o Mário, o que nós valorizamos, não necessariamente a China valoriza. Não necessariamente a União Europeia valoriza e por aí vai. Mas existem 2 que são considerados predicados positivos em todo o mundo. Um deles, uma palavra em inglês, chama-se decisiveness. Decisiveness nada mais é do que a nossa capacidade de tomar decisão na hora que a gente tem que tomar decisão. E é fundamental, obviamente, dentro desse ponto de vista de liderança que a gente está, de certa maneira, permeando aqui, a gente sempre escutar todos, ouvir a todos, buscar todas as informações e, após isso, termos, obviamente, que corresponder ao que nós estamos imbuídos da função de fazê-lo, tomar as decisões. O deputado João Roma Neto vai fazer um grande ouvir lá, uma grande ausculta e depois ele vai tomar a decisão do seu relatório. Então nós não podemos fugir às obrigações que nós temos. E um outro atributo, que é considerado também global, que chama-se em inglês trustworthiness. Palavra longa, complicada, mas significa nada mais do que o seguinte: a credibilidade, a confiança. Alguém que fala e você olha, poxa vida, realmente faz sentido. A gente acredita naquilo que aquele alguém está falando. Não é churumela, não é papo furado, não é enrolação. São predicados fundamentais, considerados e valorizados no mundo inteiro. Então, dentro desse contexto, a gente tem que cada vez mais
ao longo da vida, entendo eu, buscar nos preservarmos, rejeitarmos os convites das horas fáceis. Quando eu falo de convites das horas fáceis, eu não me refiro só à corrupção, a ilegalidades, não. Eu me refiro a gente não tomar as decisões que a gente entende que são melhores porque a gente opta por conveniência. Isso também é a gente aceitar o convite das horas fáceis, que a gente tem que rejeitar. A gente não pode optar só o que é melhor para a gente individualmente na vida, se a gente sabe que do ponto de vista global, da organização que a gente está liderando, da coletividade que a gente está influenciando, seria melhor um caminho diferente, mas que para a gente poderia ser mais penoso ou custoso. Dentro desse mesmo contexto, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu entendo que a gente vive um momento no nosso país, e aí, Mário, já partindo aqui para a gente poder encerrar, porque a gente vai ficar à disposição de todos, o deputado João Roma, todos aqui da mesa, sob a liderança do Mário, mas é o seguinte, que a gente, penso eu, tem que cada vez mais trabalhar para nós colocarmos o nosso país dentro de que eu estou chamando de uma grande teia da fraternidade. Eu entendo que a gente tem que buscar isso, caminhar nesse sentido. Por isso que eu brinco de uma maneira muito séria, lá dentro do Sebrae Nacional, somos todos liderados pelo nosso presidente Carlos Melles, deputado federal de 6 legislaturas. Nosso presidente Carlos Melles lidera todos nós, e eu brinco de modo muito sério lá no Sebrae Nacional, Mário, que a gente está lá no Sebrae praticando um verbo que é um dos verbos mais maravilhosos, se não mais maravilhoso que existe, que é o verbo amar. E aí eu faço um trocadilho do amar com 4 palavras, ou com 4, vamos dizer assim, práticas que a gente deve ter. Primeiro, fazer as coisas com alegria, porque o lúdico é algo que nos ajuda em ambientes de complexidade, incerteza, a gente quebrar resistências e a gente aproximar as pessoas. Ainda ontem eu tive a alegria, estávamos nós, Mário, reunidos com todos os diretores, superintendentes, viu, Rominha? E diretores técnicos, diretores de administração e finanças. E aí eu estava ao lado dessa autoridade querida aqui, Jorge Cury, e o diretor superintendente do Sebrae do Espírito Santo ao meu lado direito, e o Jorge do lado esquerdo. Eu falei, ó, vou lançar um desafio aqui, eu vou passar 2 dias agora na Bahia e domingo eu vou cumprir a agenda do Espírito Santo. Então nós vamos lançar o desafio aqui, qual é a verdadeira e a melhor muqueca. Aí eu sei que o diálogo começou, a discussão ontem à noite, e ainda está no grupo de WhatsApp até agora o pessoal discutindo aí. Exatamente. Mas bom, o fato é o seguinte, a alegria nos ajuda, né, efetivamente quebrar as resistências. O M, pessoal, de meritocracia, aonde a gente identificar a panelinha, vamos detonar as panelinhas e vamos efetivamente valorizar quem tem mérito. Vamos dar oportunidade de lideranças às pessoas, não só porque a gente acha bonita a cor do olho, ou bonita a cor do pé, ou seja, por que for razão. Vamos valorizar quem se esforça, quem se preparou, quem está trabalhando, quem está dando de si. É fundamental a gente destacar e dar o crédito aonde o crédito é devido, valorizar quem é meritório. Vamos procurar fazer isso, e essa é a nossa lógica dentro do Sebrae. O segundo A, primeiro A de alegria, M de meritocracia, o segundo A de austeridade. A austeridade temos que ter cada vez mais, principalmente como nós, que não trabalhamos com dinheiro que é nosso. Mais ainda, muito mais do que o nosso. A sociedade está de saco cheio de falta de austeridade. E aí eu me lembro o que Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, nos dizia as 4 maneiras de gastar dinheiro. E aí eu vou dizer qual é o nosso grande desafio dentro dessa vertente. Ele dizia, existem 4 maneiras de gastar dinheiro. Uma é gastar dinheiro nosso com a gente mesmo. Quando a gente gasta dinheiro nosso com a gente se preocupa muito com o custo e com a qualidade. A outra é gastar dinheiro nosso com os outros. Quando a gente gasta dinheiro nosso com os outros, a gente só se preocupa com o custo. A qualidade não interessa muito não. Não somos nós que vamos usufruir. A terceira é gastar dinheiro dos outros com a gente. Quando a gente gasta dinheiro dos outros com a gente, aí é o inverso. A gente se preocupa com a qualidade, tem que ser o máximo. O custo não interessa não. E a quarta é gastar dinheiro dos outros com os outros. E é isso que a gente faz no Sebrae. E dizia Milton Friedman que quando a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, a gente não se preocupa com nada. Nem com o custo, nem com a qualidade. E o nosso grande desafio é desdizer ele. Diz, olha,
nós, instituições, no nosso caso específico no Sebrae, a gente sim aplica dinheiro que não nos pertence e aplica para 15,5 milhões de MEIs de micro e pequenos empresários no Brasil inteiro. Mas a gente tem muito zelo, tem muita austeridade, tem muito cuidado com o dinheiro que não nos pertence. E o R do Amar é o R de resultados, meus caros amigos. Porque se a gente fizer tudo na vida e não entregar resultado, a gente não está fazendo absolutamente nada. E aí, que eu brinco lá no Sebrae também, dizendo assim, pessoal, fizemos tantos milhões de atendimento no ano. Você não quer saber de atendimento não, esquece o termo atendimento. Vamos falar de impactamento. Que foi que isso mudou a vida das pessoas? A não ser que a gente queira se auto-enganar. Opa, fazendo aqui 10,8 milhões de atendimentos é uma beleza, tá bom demais para todo mundo. Não, não tá não. Se a gente não entender que o nosso papel no Sebrae é transformar a vida das pessoas e ver efetivamente o que é que está impactando, o que era antes e o que passou a ser depois da nossa atuação, a gente efetivamente não está dando tudo de nós. Então, esse é o grande contexto que eu entendo que a gente está inserido no nosso país. Falei da teia da fraternidade e eu entendo que é talvez a maior maneira de nós, cada um de nós dando a nossa contribuição, não parcial, mas todos nós dando tudo da gente, no mínimo que a gente faz. Dentro desse contexto, a gente colocar o nosso país cada vez mais numa rota da prosperidade que possa aglutinar nós todos sempre sob as bênçãos de Deus. Muito grato a todos pela atenção.